Fala, galerinha! Antes de entrar no conteúdo de polinômios propriamente dito, eu quero revisar algumas características do número com vocês, tá? Então vamos imaginar que eu tenho um número qualquer, ele é desconhecido, a gente não sabe o seu valor. E quando a gente não sabe o valor de um número, a gente coloca uma letra para representar ele. Então geralmente a gente faz isso muito com a letra X, a letra Y, Z e todas as outras que a gente puder imaginar, tá? Isso é um número. Ele é desconhecido, mas ele tem algumas propriedades que são importantes. Quais são? A primeira é que nessa parte superior direita, ele pode vir com alguma coisa. E quando eu falo com alguma coisa, ele pode vir com uma letra ou até mesmo um número que tem um valor conhecido, tá? E aí, para qualquer coisa que vinha elevada aqui, a gente chama de sobrescrito. Então, eu tenho algo sobrescrito a esse número x, tá? A gente também tem essa parte inferior direita. E qualquer coisa que vier aqui, a gente chama de algo subscrito. Então, algo está subscrito. Para polinômios, a gente não vai utilizar muito essa parte inferior. A gente utiliza mais essa parte superior, que a gente também tem o apelido de elevado, tá? Então, a gente diz que algo está elevado. No entanto, a gente tem uma parte especial, que é essa à esquerda. Então, essa parte especial à esquerda está realizando uma operação com esse número, que geralmente é a multiplicação. Então, a gente tem um número que está multiplicando esse valor x. Observe, quando eu falo que a gente tem esse local especial na parte esquerda, significa que vai ser um número que tem um valor conhecido, tá? Mas também pode ser um número que tem um valor desconhecido, como uma outra letra, por exemplo, Y, A, B e assim por diante. Mas vai haver alguma coisa também multiplicando esse número conhecido ou desconhecido. Em geral, é conhecido, mas pode haver alguns casos especiais que também é desconhecido. No entanto, observa que um exemplo disso aqui é eu ter x e eu ter um número que multiplica x, que é o 2. Então, 2 vezes x, a gente sabe que é 2x, tá? E a gente pode não ter nada escrito na parte elevado, na parte sobrescrita do número, mas se eu tenho x sozinho, eu sei que existe o número 1. Não há necessidade de colocar esse número 1, mas a gente tem que saber que por mais que a gente não coloque isso aí, ele existe e está presente, só está um pouco oculto para a gente, tá? Isso é muito importante porque a gente precisa entender onde estão e onde pode se posicionar números. Qual a característica dessa partezinha aqui, que é a menor característica de um polinômio, que é um monômio, tá? Mas, de toda e qualquer forma, além disso aqui, eu ainda posso executar operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, tanto na parte esquerda como na parte direita. Eu posso realizar essas mesmas operações aqui. Então, observa que eu tenho um número que pode ser multiplicado por outro número, conhecido ou desconhecido, e que eu tenho uma parte que está sobrescrita. A parte subscrita a gente utiliza mais lá na química, O2, H2, enfim. São coisas que a gente não utiliza muito na matemática, principalmente em monômios. Mas as outras características, como sobrescrito e com a multiplicação ou produto de um número que está à esquerda, são muito importantes. Esse número pode vir à direita? Pode sim, mas a característica geral é de a gente colocar sempre esse número na esquerda. Vamos colocar como um padrão para a gente sempre padronizar e a partir de então sempre ter um mesmo método, uma sequência lógica para resolver os problemas, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero evidenciar, tá ok? Então, as próximas características vamos observar nos próximos vídeos. Somando, multiplicando e dividindo conhecimentos por aí.